sou Alexandre, professor de Química, e estou aqui mais uma vez para abordar um assunto que é recorrente no vestibulares, né, de modo geral, e também no Enem, que é o assunto sobre reações químicas. A minha abordagem hoje principal está ligada à questão quantitativa. Então vamos primeiramente definir o que é, o que vem a ser uma reação química. Você deve lembrar lá do primeiro ano, aquela questão de definição de processos físicos e processos químicos. O que são fenômenos físicos? São aqueles em que não há modificação íntima da matéria. Um exemplo clássico é a fusão do gelo. Imagine comigo então um iceberg derretendo. Quando o iceberg está derretendo, está sofrendo fusão. Aí eu tinha água no estado sólido e continuo tendo água no estado líquido, ou seja, a fusão do gelo, derreter um iceberg é um processo de fenômeno físico. Entretanto, a formação da ferrugem, a oxidação do ferro, corresponde a um processo químico, a uma reação química. E o que você vai aprender hoje, relembrar e vamos tratar, é da questão de como escrever essas reações. Então acompanha aí comigo. Nós temos agora a formação do hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, a partir da reação entre o óxido de cálcio e água. Então, acompanhe na reação. Temos reagentes que vão gerar produto. O óxido de cálcio mais a água vai formar hidróxido de cálcio. Ao mesmo tempo, você tem aí a formação da amônia, que vai ter lá N2 mais H2 formando amônia. Esse coeficiente aí 2, 3 e 1 aí, esses coeficientes são o que vai nos dar a proporção, ok? Muito bem, para resolver as questões do Enem, estequiometria, isso sempre é recorrente, eu tenho que me apoiar em algumas leis. Primeiramente, observar a equação química, observar os coeficientes e seguir aí duas leis importantes. Uma lei é a lei de Lavoisier. O que Lavoisier falou? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Dentro de uma equação química, isso quer dizer o quê? Que numa equação química, os átomos não são criados e nem destruídos. Eles só são reorganizados, rearranjados. Ao mesmo tempo, para resolver as questões de estequiometria, eu tenho que me apoiar numa lei que chama Lei de Proust. O que Proust falou? Que numa reação química, os participantes da mesma seguem uma relação de proporção, ok? Então vejamos aí, baseado no conceito de equação química, usando os coeficientes e essas leis, vamos resolver agora uma questão de Enem. Acompanha comigo. No Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva um slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitido todo dia, por meio de gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, cuja fórmula é C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto é de... Muito bem. Vamos fazer o que então? Vamos pegar a equação de combustão do gás butano. O que ele quer saber é quanto eu devo queimar de gás butano para economizar ou para deixar de poluir 1 kg de gás carbônico, que é o CO2. Então o que importa? É que nós entendamos que é a proporção de 1 mol do GLP, do gás butano, para 4 mol do CO2. 1 para 4. Bom, a questão é, como eles estão abordando a quantidade em massa, eu vou calcular a massa molar do gás butano. Calculando aí, vai dar 58 gramas por mol. Já o gás carbônico, a massa molar é 44 gramas por mol. Como é 1 para 4, vamos fazer a relação de proporção seguinte. Para cada 58 gramas do gás de cozinha, do gás butano, você vai poluir com 4 mol do CO2, que vai dar 176 gramas. Como você quer deixar de poluir com 1 quilo, que são 1000 gramas, vai calcular aí e vai encontrar 330 gramas, ou seja,
0,33 kg. Se você observar aí, alternativa C. Tranquilo ou não? Mas, pessoal, em se tratando de Enem, qual é a minha preocupação em relação à sua resolução? Uma resolução rápida e eficiente. O que eu proponho então? Eu proponho o seguinte, que você não faça a conversão de grama para quilo ou quilo para grama. Já vai pegar a proporção da própria questão. Em vez de usar 58 gramas, vamos usar 58 quilos. Fica pronto já. Então, 58 está para 176. Se você observar aí a proporção de massa de butano para gás carbônico, que é em torno de 1/3. Concorda? Então, como eu quero deixar de poluir 1 quilo de CO2, eu tenho que deixar de gastar em torno de 1/3 desse 1 quilo, que dá 0,33 quilogramas. Ok, então fizemos uma questão do Enem, né? E para reforçar, vamos fazer mais uma, combinado? Essa questão aí do Enem foi cobrada em relação a um problema ambiental sobre eutrofização. Então, vamos ler aí? Acompanha. Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera. Devido à sua baixa solubilidade em água, 9 mg por litro a 20 graus, disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbia e anaeróbia. Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio, DBO, foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Maravilha! O que o Enem trouxe? Ele trouxe o contexto da questão. Mas o que importa aqui, na verdade, é o comando da questão. E o comando da questão pede o quê? Suponha que 10 mg de açúcar, fórmula mínima CH2O e massa molar igual a 30 gramas por mol são dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO vai ser aumentada. Maravilha! Uma questão assim que eu julgo inteligente, faz um contexto com a parte ambiental, né? A grande dúvida aqui é a seguinte, ele traz a fórmula mínima. Eu quero saber, professor, eu poderia usar a fórmula mínima na resolução? Claro. Pode por quê? Porque a fórmula mínima é uma fórmula proporcional. Como a gente trabalha com lei de Proust, que é a proporção, a fórmula mínima vai encaixar perfeitamente. O Enem recorria a uma habilidade que era você montar a equação de oxidação, pegando CH2O, reagir com O2 e na oxidação formar CO2 e água. Entretanto, ele não está perguntando do CO2 e nem da água formada, ele está perguntando quanto que a DBO vai ser aumentada para oxidar 10 miligramas do monossacarídeo, no caso, que é o açúcar que ele citou aí, que é o CH2O. Então, acompanhando a reação, você vai ver o seguinte, que 1 mol de CH2O reage totalmente com 1 mol de O2. Para isso, eu tenho que fazer uma conversão de mol para massa. Vamos usar a massa molar. A massa molar do CH2O é 30 gramas por mol. A massa molar do O2 são 32 gramas por mol. Portanto, a proporção é de quanto? De 30 gramas do monossacarídeo para 32 gramas do O2. Como a questão falou de 10 miligramas, então vou fazer o seguinte, para cada 30 miligramas do monossacarídeo, eu vou gastar 32 de O2. Como eu estou gastando 10 miligramas do açúcar, quanto de O2 vai ser gasto? Eu vou fazer a regra de 3 e vou chegar em qual resposta? 10,66 miligramas. Arredondando, 10,7, portanto, a opção é tranquilo. Mas eu proponho também com vocês uma resolução mais rápida, eficaz e inteligente. Que resolução que é essa? Acompanha comigo. Para cada 30 de CH2O, eu estou gastando 32 de O2.
Perceba que a proporção é de 30 para 32. A quantidade de O2 é um pouco maior que a do CH2O. Portanto, para gastar 10, eu tenho que consumir acima de 10 ou abaixo de 10? Acima. A única opção que tem valor acima de 10 é a alternativa E. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Agradeço muito a sua atenção, um grande abraço e até a próxima.